Olá, meus queridos, boa tarde. Mais uma aula aqui do UGB Conectado com você. Hoje nós teremos uma aula muito legal sobre redação comigo, professora Lívia. E hoje nós vamos falar sobre algo super importante, gente. Nas últimas aulas, nós estávamos falando sobre planejamento do texto, nós falamos sobre introdução, nós falamos sobre os dois desenvolvimentos e agora é o momento de finalizar essa parte estrutural que a gente vem falando com a conclusão, né? Nada mais justo que finalizar aqui com a conclusão. E então hoje nós vamos falar sobre a estrutura da conclusão. Nós vamos aprender como construir uma proposta de intervenção utilizando 5 elementos que o Enem vai cobrar de você e o que não fazer na sua intervenção, beleza? E também, claro, como sempre, no final nós temos aí a nossa análise das redações nota 1000 para a gente ver como que essas estruturas foram utilizadas na prática, beleza? Então, vamos lá. Deixei aqui uma reflexão. Não seria frustrante estar assistindo a um filme e a exibição ser interrompida logo no final? Nós, como seres humanos, se isso acontece com a gente fica chateado, né? Igual aquelas séries ou aqueles filmes que quando a gente está lá, tudo engajado na série, né, no vídeo, aí vem to be continued, né? Que ainda vai continuar. A gente fica frustrado realmente, né? Então, esse sentimento de frustração, esse sentimento de nossa, acabou assim, não pode acontecer no seu texto, beleza? Seu texto, a sua conclusão, ele é o momento para você fechar com chave de ouro, tá? Para você mostrar aqui veio, que você merece a nota 1000, que você merece uma redação muito bem avaliada, ok? Então, vamos lá. O parágrafo da conclusão, ele é um momento que evidencia o final da redação, né? Pode parecer óbvio, mas a gente precisa falar isso, né? Que para você começar o seu parágrafo de conclusão com uma palavra ou com uma expressão que tenha um valor conclusivo, né? Essas palavras, essas expressões, geralmente, vão ser os conectivos, né? Portanto, principalmente, desse modo, dessa forma, assim, ok? Tem o famoso, né, que a gente vê tanto aí, infere-se, portanto, que todas essas expressões, todas essas palavras que têm valor conclusivo, elas devem ser a primeira coisa que você vai escrever no seu parágrafo de conclusão, beleza? Segunda coisa é para você sintetizar a argumentação. Então, é uma decorrência natural, né? Uma progressão natural do que já foi dito na sua dissertação. Então, você não inventa nada. A conclusão não é o momento de você inventar nada, tá? A conclusão é simplesmente o momento que você vai retomar os seus argumentos e você vai concluir eles junto com o que está aí na nossa competência 5, que é o principal, que é a proposta de intervenção para o problema abordado, tá? E lembrando, né, eu falei isso na nossa primeira aula sobre competências, né, as 5 competências do Enem, que essa proposta de intervenção, ela deve respeitar os direitos humanos, ok? E dentro, assim, dessa ideia dos direitos humanos, se você acontecer isso com você, né, de você desrespeitar os direitos humanos, você pode tirar 0 nessa competência, ok? E a gente não quer isso, né? São 200 pontos. Imagina você perder 200 pontos, né? E tem ali o meme do cavalo, né? Que ali começa tudo bonito, tudo elaborado ali na sua tese, no seu argumento 1. O argumento 2 já vai começando a ficar mais ou menos, e aí chega na proposta de intervenção, boneco de palitinho, né? Isso não pode acontecer, gente, pelo amor de Deus, não façam isso na conclusão, tá? A mesma força que você botar ali na sua tese, nos seus argumentos, você tem que botar na sua conclusão, né? Por ser um parágrafo fácil, digamos assim, né? Porque você não precisa escrever nada a mais,
só realmente sintetizar e fazer sua proposta, parece muito simples, mas não pode perder a qualidade, né? Porque, como eu já disse, a gente tem uma competência só para isso, que é a competência 5. E se ela não estiver de acordo, né, com o que o Enem está te pedindo, com os elementos que ele está te pedindo e tudo mais, você pode tirar uma nota ruim nessa competência. Isso com certeza vai ser ruim, né, para sua nota, vai ter um impacto ruim para sua nota. Então, não faça igual o meme do cavalo, ok? Agora vamos falar sobre a estrutura básica, né? Devo falar mais uma vez, estrutura básica não é receita de bolo, tá? É um modelo, né, para a gente seguir, para guiar a gente, mas você escreve ali da forma que for. Eu já vi várias redações nota 1000 que não seguem geralmente uma estrutura básica, né? Por exemplo, digo assim, dividido em períodos certinho. Mas é bom você ter, né, essa ideia dessa estrutura básica para você guiar o seu texto na hora de você escrever. Então, número 1, tópico frasal. Tópico frasal, nós falamos sobre ele na introdução, nós falamos sobre ele nos desenvolvimentos e agora ele aparece mais uma vez na conclusão, tá? A única diferença, e eu acho que eu já tinha comentado isso com vocês, mas eu vou reiterar aqui, é que no parágrafo de introdução, o tópico frasal ele vai aparecer de uma maneira mais contextualizada para apresentar uma ideia, para apresentar o tema ali, o que você vai começar a falar. Esse é o papel do tópico frasal na introdução. Nos desenvolvimentos, o tópico frasal já tem uma função mais de retomar a tese, né? Claro, porque, né, como a gente viu a introdução, na nossa tese, a gente tem que deixar mais ou menos, né, claro ali do que a gente vai tratar nos 2 parágrafos de desenvolvimento, mas também o parágrafo de desenvolvimento tem essa ideia de apresentar, né? Você vai apresentar um argumento em um, apresentar um argumento em outro. Já na conclusão, a função do tópico frasal já vai ser de retomar a ideia que você apresentou lá na introdução para finalizar ela. A gente vai ver isso bem certinho no exemplo, tá? E, claro, vai ser um tópico frasal que você vai começar com, portanto, desse modo, assim, dessa forma, tá? Segundo ponto, proposta de intervenção, né? Que vai ser o que vai dar corpo, né, aí para o seu parágrafo. Então, essa proposta de intervenção, ela geralmente tem 5 elementos que nós vamos falar, tá? Mas o principal que eu quero que vocês lembrem aqui é que essa proposta, ela vai ser para minimizar o problema. Você não vai chegar com uma solução mágica para acabar com a violência contra a mulher, por exemplo, que é um problema muito sério que está presente há muitos anos, né? Você só vai realmente assim pensar em algo, né? Pensar em alguma ação que vai minimizar os efeitos, os impactos disso na sociedade, né? Então, a proposta de intervenção, a ideia geral dela é essa, tá? E também o fechamento, ok? O fechamento ele vai ser uma frase curta, pode ser, na verdade, uma frase curta e otimista. Então, a gente trata, né, no Enem, como a gente já viu, com problemas socialmente relevantes, problemas sérios. Então, você ter esse ponto de vista otimista, né, para o problema é interessante, mas aí teria que ser uma frase mais curta, né, pensando já adiante, né, de que a sua proposta poderia realmente impactar de forma boa este problema. Segunda coisa que você pode fazer nesse fechamento é retomar o repertório, né? O repertório aqui eu digo, se você citou alguma série, algum filme, se você citou algum personagem de repente, se você citou algum livro, algum autor, algum teórico, tá? Aí você pode retomar para finalizar essa ideia. Porém, isso é uma dica que eu dou para vocês, que eu mesma, professora que vos fala, errei isso na minha redação, que eu fiz em 2016. Na minha proposta de intervenção,
que seria a competência 5, eu tirei nota 160, né? De 200, 160. E depois, quando eu fui ver a minha redação, fui reler já como professora, eu percebi muitas coisas, muitos erros que eu cometi, assim, que realmente justifica a minha nota 160 nessa competência, né? Mas uma das coisas foi isso, eu terminei o meu fechamento, eu citei Pitágoras, coloquei, né, uma citação de Pitágoras. Só que, em momento nenhum na minha redação, anteriormente, eu tinha falado de Pitágoras, eu tinha falado dessa ideia que Pitágoras que Pitágoras diz, né? Propõe. Então, ficou assim, meio que sem pé nem cabeça, né? Meu corretor deve ter olhado e falar, gente, de onde essa menina tirou isso? De onde que ela tirou essa ideia? Porque realmente não teve uma progressão legal, não teve um circular, assim, sabe? Não fez um ciclo. Então, aprendam com o erro da professora aqui, tá? Só coloque no seu fechamento algum teórico, alguma citação que seja, se você já citou ela no seu texto, ok? Terceira coisa, enfatizar o tema. Então, eu falei com vocês na última aula que você pegar palavras-chave, né, da frase tema, por exemplo, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Falar sobre democratização, acesso ao cinema, essas palavrinhas-chave, elas são muito importantes para você colocar no seu desenvolvimento, né? Afinal, você está sempre relembrando do que você está falando sobre a problemática, mas também é interessante você enfatizar isso no final, né, quando você estiver fechando, né? Vejo muita gente falando, por exemplo, vou colocar aqui em termos assim muito simples, tá? Mas obviamente que na sua redação seria mais elaborado. Só assim poderemos combater a intolerância religiosa no Brasil. Exemplo, lembrando, né, do tema, combate à religião, combate ao preconceito, combate à intolerância religiosa no Brasil. Então, essa é uma forma, né, de enfatizar o tema. E a última forma que eu tenho aqui é um pensamento final, né? Que pode ser um pensamento seu mesmo, tá? Pode ser uma frase sua mesmo, só para finalizar. De repente, as pessoas às vezes terminam com um ditado, né? Algo mais assim filosófico, já vi algumas redações também. Mas é só um pensamento final mesmo, mas lembre que tem que fazer sentido, né, com o que você falou. Então, vamos ver o exemplo aqui para observar essa estrutura. Então, tópico frasal, portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual, né? O tema dessa redação que eu botei como exemplo aqui é o tema de 2018, que é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, tá? Então, esse estudante aqui, essa é a redação dele, uma redação nota 1000 também. Então, olha só, ele no tópico frasal colocou algo bem genérico, mas que retoma essa ideia, né? Que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual. Essa questão dele ter citado o Estado aqui, provavelmente ele já citou na tese dele, né? E falou em algum momento no desenvolvimento também. Então, faz sentido que ele comece, né, a conclusão lembrando disso, né? Aí vamos agora para a proposta de intervenção. Para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, urge que o Ministério de Educação e Cultura, MEC, crie, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes sociais que detalhem o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro a que ele é submetido. Okay? Essa foi a proposta de intervenção dele. Nós vamos ver depois que tudo que ele falou aqui na proposta dele está de acordo com os 5 elementos, tá? Mas uma coisa que eu quero que vocês percebam aqui é que ele só fez uma proposta de intervenção, tá? E isso é algo que é muito importante que eu devo falar com vocês. O Enem, ele não está
o preocupado, digamos assim, se você está colocando 1, 2, 3 propostas de intervenção. Ele não se preocupa com quantidade, ele se preocupa com qualidade. Então, vamos supor que você quer colocar 2 propostas de intervenção. E essas 2 propostas têm que ter os 5 elementos, tá? Que nós vamos ver. Ou então, uma proposta tem 5 elementos e a outra proposta só tem 3. Tá? Dos elementos pedidos pela estrutura do Enem. O Enem ele vai ignorar basicamente essa proposta que só tem 3 elementos e ela vai focar na que tem os 5. Então, é melhor, né? É melhor que você ponha ali toda a sua atenção, ponha todo seu raciocínio em só uma proposta de intervenção, mas que ela seja bem feita, do que você colocar colocar 2, 3 e nenhuma contar com os 5 elementos, tá? Então, cuidado nisso. Não tem problema nenhum, né? Ter só uma proposta, inclusive é o que eu recomendo, mas que ela seja bem feita, ok? E vamos terminar ali, fechamento. Somente assim será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet no país e, ademais, estourar a bolha que, da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em Winston, em 1984, as novas tecnologias estão construindo nos cidadãos do século XXI. Então, ele terminou ali, ele fez o fechamento dele retomando ao repertório. Porque lá na introdução, no tópico frasal, inclusive, esse estudante, ele contextualizou este problema, que é a manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet. Ele contextualizou esse tema utilizando o livro 1984 do George Orwell. Então, o que ele fez? A última linha, o fechamento ali, ele retomou essa ideia que ele começou lá no tópico frasal da introdução. Okay? Então, fez esse ciclo aí legalzinho, né? E é isso que vocês devem fazer, né? Se vocês querem utilizar algo do tipo no fechamento, que já tenha no seu texto em algum momento, tá? Eu não digo assim só na introdução, só no desenvolvimento, mas em algum momento para fechar ali na conclusão, ok? Então, essa foi a nossa estrutura básica. E agora nós vamos falar sobre a proposta de intervenção, tá? Os 5 elementos. Então, essa proposta, ela tem que apresentar 5 elementos básicos, que é a ação, o agente, o modo ou meio, o efeito e o detalhamento, tá? A ação, ela vai ser o elemento essencial, porque se nós temos uma proposta, temos que bolar, né, uma proposta interventiva, isso quer dizer que precisa ter uma ação, que tem uma ação a ser feita. Então, a ação vai ser essencial porque quando o seu corretor pegar a sua redação para ler, primeira coisa que ele vai fazer lá na proposta de intervenção, na conclusão, é descobrir qual que é a ação que essa pessoa pensou. Primeira coisa, porque todos os outros elementos são decorrentes da ação. Então, esse é o principal. E a perguntinha que a gente pode fazer, né, para descobrir a ação é o que deve ser feito, tá? O que deve ser feito. O agente já vai ser quem vai executar essa ação, quem vai pegar essa ação, quem vai fazer essa ação. Então, você é o quem, né? A perguntinha do quem. O modo já vai ser a maneira, o recurso utilizado para executar essa ação. Então, como que o agente, ou por meio do que o agente vai executar essa ação que eu estou propondo, tá? O efeito, você já vai pensar uma questão de qual o objetivo dessa ação, qual é a finalidade, qual é a consequência, qual é a conclusão, tá? Pensar realmente como que isso vai impactar o problema, né, em si. E é a perguntinha do para quê, ok? E o detalhamento
você pode escolher um dos elementos anteriores, seja ação, agente, modo, efeito, para detalhar, para dar mais informações. Então, vai poder ser uma justificativa, por exemplo, uma justificativa do porquê aquela ação vai ser feita, ok? Uma justificativa sobre por que você está escolhendo esse agente, tá? Pode ser uma exemplificação. Então, lá no modo, você vai exemplificar como que vai ser feita, né? Dar um exemplo de como vai ser feito essa ação. E a perguntinha que faz aqui é: que outra informação sobre esses elementos foi acrescentada pelo participante, tá? Então, muito importante também. O detalhamento não precisa ser de todos os elementos, todos os outros 4 elementos. Você pode escolher um para detalhar, afinal, nós temos poucas linhas, né? Se a gente ficar se estendendo muito ali, vai falar e não vai falar nada no final. Então, cuidado com isso. E aí eu trouxe aqui algumas coisas para a gente prestar atenção, tá? A primeira é a questão de construção. Então, algumas estruturas, elas vão evidenciar esse caráter interventivo mais do que outras. Então, olha só, o número 1 ali. O Poder Legislativo propõe uma nova regulamentação do uso de dados. Então, quando eu uso esse verbo propõe, eu estou mais constatando um fato do que uma intervenção, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, na escolha, né, dos seus verbos, das suas construções frasais ali, para realmente evidenciar que você está fazendo uma intervenção, tá? Tem 2 formas ali, ó. O primeiro é o deve propor. O Poder Legislativo deve propor uma nova regulamentação do uso de dados, tá? E o outro é necessário que o Poder Legislativo proponha uma nova regulamentação do uso de dados. Essa estrutura é necessário, é essencial, é importante, é muito boa, tá? Pode usar sem medo nessa questão aqui, que vai dar certo. Ela realmente evidencia esse caráter interventivo, tá? Uma outra atenção, e essa é uma atenção, ó, muito importante, que eu quero que vocês prestem muita atenção, são as ações nulas, tá? Então, vai ser uma ação pouco interventiva, muito genérica, muito vaga. Então, eu já vi muito isso, os alunos que botam lá, medidas são necessárias, obstáculos devem ser superados, é necessário que o poder público tome uma medida, é necessário que o Estado crie leis. Isso é extremamente vago. E o que o Enem mais vai valorizar nessa proposta é detalhe. Você tem que dar detalhe. São esses elementos de o que, quem, como, para quê, tá? Isso é muito importante. Então, você só colocar lá, obstáculos devem ser superados, medidas são necessárias. Gente, não façam isso, tá? Ainda mais quando é questão, tipo assim, o governo deve criar leis. Mas se o governo, né, porque o Enem, ele é governamental, se ele está te pedindo uma ajuda, está te pedindo uma proposta, você ficar nesse ping-pong de, o governo deve criar leis, ele, né, não faz sentido. Então, você tem que pensar algo além do criar leis, tá? E é interessante, por exemplo, nessa questão do criar leis, que você especifique. Então, não criar leis, cria uma lei. E como vai ser essa lei? Tá? Dá a sua sugestão, como que vai ser essa lei? Tá? Como que vai ser aplicada essa lei? Okay? Isso já tira esse caráter genérico, tá? Dessa questão do criar leis. Outra coisa que acontece também é o agente nulo, tá? O agente nulo é expresso por termos que não permitem a identificação do ator social indicado para a execução da ação. Então, falar assim, por exemplo, ali,
Talvez a solução seja a autoconsciência. Você deve fazer o filtro do que é realmente bom para você e seus filhos e não ser filtrado. Liberte-se dessa manipulação do comportamento de usuários que querem lhe controlar. Esse tipo de construção ali, você, liberte-se, nós, é complicado, tá? É complicado você botar porque não está exatamente identificando quem que vai executar essa ação, tá? Então, nada de sujeito nulo aqui, hein? Aqui é para você botar, no momento de agente, é para você, botar nome em tudo, tá? Quem que vai fazer isso? Vai ser o Estado? Vai ser algum ministério? Vai ser alguma ONG? Vai ser a família? Que seja a família, mas bota nome, não deixa essa dúvida de, mas quem que vai fazer essa ação, tá? Isso tira ponto, ok? Outra questão também, seja específico e cuidado com as hipóteses. Vamos ver o primeiro ponto ali. Portanto, é necessário que os governos, aliados às multinacionais responsáveis pela fiscalização e gerenciamento das redes sociais, demonstrem, através de projetos, propagandas e palestras, a influência indireta que os usuários sofrem. Isso teria como finalidade alertar as pessoas sobre os riscos do uso da internet. Então, olha só, quando essa pessoa, esse estudante, coloca como que isso deve ser feito, olha lá, ele falou, fiscalização e gerenciamento das redes sociais. Mas como? Qual a finalidade disso? Então, ele fala, através de projetos, propagandas e palestras. Aí ele dá 3 opções do que, qual meio, tá, a gente poderia utilizar para executar essa ação. Muito bom. A gente precisa ser específico, tá? E o segundo ponto, ele é muito importante também, que é a questão da hipótese. Algumas construções que a gente vai fazer, que a gente possa vir a fazer, não vai dar muito certo, tá? Quando você for falar de propósito de intervenção. É o exemplo de o governo deveria fazer. Caso o Ministério da Educação não faça, olha só, essas construções são construções hipotéticas, tá? Então, o uso de condicional, o uso de futuro do pretérito, por exemplo, não pode acontecer aqui, tá? Esquece disso. Você não pode fazer uma construção hipotética, porque se é hipotética, não é interventiva, tá? Não pode ser hipotética e interventiva. E a gente tem que lembrar disso, que na proposta de intervenção, como o próprio nome já diz, é para intervir, tá? Então, muito cuidado com as hipóteses, ok? Aí vamos olhar aqui os elementos mais na prática, tá? A ação. Portanto, o governo federal deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Então, essa é a ação dessa proposta de intervenção. Criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital, tá? O agente ali que a pessoa botou é o governo federal, tá? O governo federal deve criar, ok? Exemplificou aqui também, olha só um detalhamento, como a fiscalização de dados pessoais. Isso é um detalhamento, está detalhando a ação, tá? Aí como que vai fazer isso? Por qual meio? Através de leis que atuem na proteção dos dados pessoais do indivíduo, tá? E qual o efeito disso? A fim de combater manipulações as quais ponham em risco a segurança virtual. Tá vendo? Agora o agente. Ademais, é importante que o Estado, em parceria com as escolas, promovam palestras elucidativas a toda a população, visando ensinar o bom uso de tais ferramentas. Então, o agente aqui é o Estado, em parceria com as escolas, ok? Outra coisa, pode ter mais de 2 agentes? Pode, contanto que a sua proposta envolva os 2, pode, tranquilamente.
Aí eu botei aqui um pouquinho sobre alguns tipos de agente. Então, nós temos governo, organizações não governamentais, as ONGs, né? A mídia é um agente, indivíduo ou iniciativa privada, família, escola, sociedade de um modo geral, tá? Poder executivo, poder judiciário, outro agente também super importante, legal de citar. Os ministérios aí, Ministério da Justiça, Economia, Meio Ambiente, Educação, qualquer um. É bom colocar também. Empresas ou setor privado, sindicatos. Outra coisa também, ó, que está aqui na lista de agentes, porque hoje em dia, no nosso mundo globalizado, no nosso mundo digital, eles estão tendo uma grande influência e eles podem sim ser agentes, que é o caso dos influenciadores digitais e dos YouTubers. Principalmente se a problemática tiver a ver com a juventude, né, de hoje, tiver a ver com adolescentes, por exemplo, é super importante você é super legal você citar, né, os influenciadores digitais, porque eles fazem parte da vida dos jovens hoje em dia, né? Meio de comunicação específico, né? Tipo um canal específico, uma revista, tá? Também muito legal. Então, esses aqui são alguns agentes, tá, que vocês podem usar. Lembrando que esses agentes, eles têm umas características assim, os que podem ajudar mais e os que podem ajudar menos, digamos assim. Então, por exemplo, algo mais específico, como o Poder Executivo, Poder Judiciário, os ministérios, eles são iniciativas assim que têm mais força, digamos assim, né? Mais força porque eles têm mais autonomia para realmente fazer algo sobre o problema. Enquanto o indivíduo, de repente, não tem tanta força assim. Né? Então, é interessante você pensar nisso também, dependendo da problemática, né? O que realmente poderia ajudar ali na sua proposta ou não, ok? Vamos lá, modo e meio. Alguns meios pelos quais isso pode ser alcançado são as próprias redes sociais, panfletos e propagandas e cartilhas de escola. Tá? Então, isso daí é um meio, né, que a pessoa achou aí para fazer a ação dela, que é isso aqui, ó. É necessário que o Ministério da Tecnologia promova campanhas de conscientização, tá? Mas vejam bem, colocá-la na sua proposta de intervenção, deve haver campanhas de conscientização, apenas não façam isso, tá? Isso ainda é muito genérico. Aqui deu certo porque a pessoa deu aqui um detalhamento, né, que fez sentido, ó, visando uma sociedade em que os usuários de serviços online estejam mais informados sobre a seleção de conteúdos, sobre a coleta de dados, tananã, 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 né? Então, ali fez sentido ter essa campanha de conscientização, até porque o modo e o meio também foi muito direto, né? Ela deu bastante detalhe. Mas só colocar lá, as pessoas devem se conscientizar, o governo deve conscientizar as pessoas, as escolas devem, tá? Isso não. Tem que dar aprofundamento ali, tá? Para o que você está falando. Efeito. Então, olha só. Programas de televisão, rádio e jornais precisam promover propagandas com o objetivo de mostrar a importância de proteger dados pessoais. Tá? Então, esse objetivo de proteger dados pessoais seria um efeito, né? Uma finalidade, uma consequência. E ali, na outra frase, para combatermos tais censuras, precisamos buscar outras fontes informativas, além da internet, como jornais e televisões. Então, o efeito ali seria combater a censura. Ok? Então, muito bem. E agora o detalhamento, tá? Como eu falei, pode ser uma exemplificação, uma especificação, uma justificativa, tá? Então, eu coloquei ali como seria o detalhamento da ação. Aí ali, como, por exemplo, vários sites, livros, jornais, etc. Então, essa é uma exemplificação, tá? Ali está falando, ó, em diversas fontes diferentes. Então, a pessoa, ela deu esse detalhamento exemplificando que fontes diferentes são essas.
sites, livros, jornais, etc. Tá? O detalhamento do agente, né? Na condição de garantidor dos direitos individuais. Então, assim, assim é necessário que o Estado, e eu especifiquei. Mas por que eu estou escolhendo o Estado? Porque o Estado tem essa condição de garantidor dos direitos individuais. Ele é uma autoridade, né? Ele é um agente que pode atuar ali fortemente. Outra coisa também do meio e modo, né? O detalhamento do meio e modo, que é uma vez que tais plataformas padecem de fiscalizações efetivas. Então, o meu modo aqui foi esse daqui, por via da instauração de secretarias planejadas para atuação no ambiente digital. Então, eu especifiquei dizendo, uma vez que tais plataformas padecem de fiscalizações efetivas. Então, eu dei uma justificativa do porquê eu escolhi esse modo. Né? Eu não, tô falando eu, mas é quem escreveu, tá? Então, eu estou dando uma justificativa, ok? Então, aí nós temos 3 exemplos super legais de como o detalhamento aparece no texto. E agora, por último, vamos analisar. Né? Nas 2 últimas aulas, nós estamos aí analisando as 2 mesmas redações, da Ana Clara e do Augusto, né? Para a gente ver ali na prática como está funcionando essas estruturas. Então, aqui, Ana Clara, ela começou já com o tópico frasal dizendo: dessa forma, olha o conectivo, tá vendo? Pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema, o que eu falei sobre usar palavras-chave, aí, é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Tá? Então, vocês estão vendo ali que ela colocou esse tópico frasal, ela só está falando um pouco sobre o ponto de vista dela, né? E retomando ao tema, ok? Nada muito elaborado e tá ótimo. É assim mesmo que tem que ser, tá? Nessa lógica, conectivo, é imperativo, tá vendo essa questão da escolha da construção, né? Usar ser, né? Mais algum adjetivo, alguma coisa para expressar esse caráter interventivo. É imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras, por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Tá? Então, a Ana Clara ela fez 2 propostas de intervenção. Então, primeiro ali eu vou mostrar uma para vocês, depois a outra. Então, vamos fazer as perguntinhas. Qual que é a ação? Okay? O que deve ser feito? Então, ela botou aqui. Verbas para a construção de salas de cinema. Essa é a minha ação. Tá? Quem vai executar essa ação? O Ministério da Economia. Tá? Ministério da Economia. Terceira coisa. Como que isso vai ser feito? Qual modo? Qual meio que isso vai ser feito? Por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o efeito, que é o intuito de descentralizar o acesso à arte. Ok? 4 coisas. Aí falta o outro, que é o detalhamento. Olha o detalhamento aqui. Destine verbas, cinema, de baixo custo ou gratuitos. Já é um detalhamento. Tá? Nas periferias brasileiras, Então, ótimo. Tem 5 elementos nessa proposta da Ana Clara. Mas ela fez outra proposta, tá? Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Então, vamos lá. Primeira ação, passeios aos cinemas locais. Tá aí. Agente, as instituições de ensino. Meio modo, autorização e contribuição dos responsáveis. O efeito, desconstruir a ideia de elitização da cultura,
sobretudo em regiões carentes, é o meu detalhamento, que eu estou especificando, né, um pouco mais. Ok? Então, dou duas propostas de intervenção e as duas com 5 elementos, tá? E aí ela só termina, né, o fechamento dela dizendo: feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Tá? Então, olha que interessante. A gente viu no desenvolvimento que um dos parágrafos de desenvolvimento da Ana Clara falavam sobre a dimensão de análise cultural. Né? Vocês podem voltar lá no vídeo e vocês vão perceber isso. E aqui o que ela fez? Terminou justamente relembrando isso, né? Democracia no âmbito cultural, que foi o grande argumento dela para essa redação. Show? Muito bom, né? Então, vamos ver agora a do Augusto. Tá? A do Augusto tá menorzinha, mas como eu disse, não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Tá? Então, vamos ver aí o tópico frasal dele. Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. Mais uma vez, utilizou democratização, palavrinha-chave da nossa frase tema, né? Ali já no tópico frasal, né? Agora vamos ver. Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer, por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população, a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Ok? Então, vamos procurar. Primeira coisa, nossa ação: promover o maior acesso ao conhecimento e ao lazer. Então, esse é a grande ação que o Augusto ali está propondo para fazer uma intervenção neste problema, tá? Então, a partir dessa ação, nós vamos achar quem? O agente, que é o Ministério da Educação e da Cultura. Então, se ele está falando de acesso a conhecimento e a lazer, nada mais justo que ele pegar duas autoridades no assunto, ou pelo menos deveria ser, que é o Ministério da Educação, relacionado ao conhecimento, Ministério da Cultura, ao lazer, tá? Agora vamos ver o meio. Como que ele vai fazer isso? Por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas. Okay? Esse é um meio, esse é um modo que ele vai executar essa ação. Agora, o detalhamento. Né? Ele detalha ali até, já ali no meio, né? Que deverão possuir preços acessíveis à população. Então, vai ter essa instalação de cinema, mas ele quis detalhar para mostrar que não é só instalar cinema, que esses cinemas, eles deverão ter preços acessíveis à população local, né? Afinal, se você bota um cinema, né, vários cinemas, numa região mais periférica, mas ela continua tendo o mesmo valor do que uma grande capital, por exemplo, então a gente não solucionou nada, né? Então, o detalhamento dele foi super importante ali, ok? E agora, o efeito, né? Qual que vai ser o efeito dessa ação? Que é promover o maior acesso ao conhecimento e ao lazer, a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas, tá? Esse é o efeito dele. E agora, vamos olhar aqui como foi o fechamento dele. Ele fala aqui: desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência prevista por Aristóteles. Olha só, ele retomou o repertório dele, né? Mas, se vocês também voltarem lá, as outras redações sobre introdução, sobre desenvolvimento, vocês vão ver que ele já citou Aristóteles e já citou essa teoria da plenitude da essência, tá? Então não ficou vago, ele já falou sobre isso no texto antes. Destacando-se logo das outras espécies animais, através do conhecimento e da cultura, ok? Que inclusive esse daí no finalzinho está presente onde? Na ação dele, ok? Então, olha só,
teve um fechamento muito legal, um tópico frasal muito legal e uma proposta, deixa eu botar aqui, como 5 elementos, ok? Então, não é à toa, né, que os dois, tanto o Augusto quanto a Ana Clara, foram nota 1000, ok? E agora, só para a gente tirar a prova, se esse texto agora, no final de toda essa estrutura, se esse texto está realmente bem escrito, nós temos aqui o tópico frasal de cada parágrafo, do introdução, os 2 de desenvolvimento e a conclusão. Vamos ler para ver se ficou legal. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária, tá? Claro que aqui a gente não tem todos os nossos argumentos, não tem toda a redação, mas vocês percebem como tudo que ela falou lá no começo, tudo que ela falou do desenvolvimento e o que ela concluiu agora faz sentido? Então, isso é você ter coerência no seu texto e escolher os seus tópicos frasais muito bem, tá? Então, isso poderia facilmente ser assim, um resumo da redação, né? Só pegando os tópicos frasais. E agora, do Augusto. Aristóteles, viu? Falei? Aristóteles estava presente lá na introdução dele. Grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. De início, tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer. Como consequência dessa elitização dos espaços públicos, que promove a exclusão das camadas mais periféricas, é observado um bloqueio intelectual imposto a essa parte da população. Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. Mais uma vez, tá vendo? Todos os tópicos frasais casam direitinho, ok? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, gente? Que a estrutura não é tudo, mas a estrutura é importante, tá? Então, assim, o tópico frasal, principalmente, vocês precisam ter um cuidado a escolher ele, tá? Então, meus queridos, por hoje é isso, ok? Nós terminamos aí essa primeira parte, né? Nós tivemos 6 aulas falando sobre estrutura, falando sobre planejamento, e agora nossas próximas aulas vão ser para a gente já olhar o que não pode fazer, principalmente, a gente vai analisar bastante, ok? E em breve nós vamos aí abrir alguma forma da gente receber as redações de vocês, né? Para a gente poder corrigir também essas redações, para a gente ver como que vocês estão progredindo, ok? E para todo mundo aproveitar bastante, né, esse conhecimento que a GB está promovendo para vocês. E nos vemos na próxima semana, ok? Um beijo, tchau!